Olá para vocês que estão nos ouvindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Mário, podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo sem frescura com o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin. Tudo bem, seu Mário? Oi, filha, tudo bem, graças a Deus. E olha, obrigado por estar aqui conosco hoje, nesse dia maravilhoso. E com toda certeza vamos falar bastante coisa boa. E hoje tem um assunto bom aqui, né? Porque é sobre sucessão, é uma coisa assim que ninguém gosta de fazer, ninguém está preparado para fazer. Eu acho que ninguém foi preparado para fazer uma sucessão. Mas a gente tem que fazer, não tem outra saída, não tem escolha. É isso aí, seu Mário. E hoje a gente tem mais um convidado especial aqui no Pod Mário. Estamos aqui com o Osmar. Osmar sucedeu o seu Mário, vou pedir para ele se apresentar aqui também. Obrigado, Michele, obrigado, Mário, pelo convite. Como o Mário disse, falar de sucessão é um assunto pesado, difícil, mas necessário. A única forma que tem das empresas continuarem é fazer uma sucessão bem feita. Então, estamos aqui hoje para contar um pouquinho de história, como foi esses últimos 10 anos nosso aí na Gazin. É isso aí, seu Mário. Como que foi esse momento assim que o senhor decidiu fazer a sucessão da Gazin e também como que entra o Osmar nessa história? Vamos começar do começo, né? Olha, eu fui sucessor do meu pai. Isso há muitos anos atrás. Porque a Gazin, na verdade, ela tá indo para a terceira geração. A segunda foi maravilhosa. Né, quando eu assumi do meu pai e meus irmãos, nós foi tocando, foi aumentando mais outro, cada um foi para uma loja, depois todo mundo voltou para Douradina, isso foi bom, maravilhoso, e a gente aí essa foi muito fácil, porque de pai e filho é maravilhoso. O duro quando chega os netos, aí a coisa pega, né? Então aí a coisa fica mais pesada, mais difícil. Primeiro porque já é mais gente, né? O volume é maior, então essa é a grande dificuldade, mas foi passando o tempo e aí eu pensava assim, a hora que chegar com 65 anos eu tenho que parar, porque na empresa a gente cresce, vai crescendo. Mas a empresa cresce mais do que a família, muito mais do que a família, né? Ela vai muito mais além e a gente vai crescendo, então você vai passando a mão ainda em cima. Aí você põe um tijolo, nós chamamos lajota. Você põe uma lajota e sobe em cima, você ainda é firme. Mas quando você tem que subir isso numa cadeira, já não é mais firme. Já você fica se chacoalhando todo, balangando para um lado, balangando para o outro. Você já não tem mais segurança do chão que você está pisando. Então é hora de passar para o outro. É hora de deixar o jovem assumir. E muitos pais, eu não consegui preparar meus filhos para isso. Assumir o lugar, né, o meu lugar. Eu não consegui preparar eles. Eu não sei se foi falha, se foi educação, se foi jeito, mas não consegui preparar eles para isso. Eles foram todos embora, trabalham, são todos independentes. E eu tive que me apegar e ter coragem de botar uma pessoa de fora para assumir o meu lugar, né? Então, isso também não é assim. Pôr a pessoa de fora é fácil. É só trazer a pessoa e pôr aqui. Se você não tem dentro de casa, você contrata e põe aqui. Mas é você parar. Como que você vai parar? Como que era parar o Mário Gazin, segurar ele? Como que era segurar? Quer dizer, eu falei, com 60 anos, falei, vou me preparar agora para parar. Como que era eu ficar quietinho, sentar numa mesa, ir num lugar, ficar quieto ali? Graças a Deus eu não fiquei quieto não, mas eu saí fora, né? Eu fui eliminando uma coisa ou outra. Você tem aí os primeiros anos, é muito difícil os primeiros anos. Aí é porque falta o costume de um jeito ou de outro, né? Porque não vai ser a mesma coisa que você fez. Sempre vai ter uma mudança. E sempre a mudança é para melhor. Mas muitas vezes a pessoa tem ali, será que vai dar certo essa mudança? Será que isso vai dar certo? É acreditar naquilo, né? É fazer acreditar nisso que é as coisas que é muito difícil. Então, foi aí, não é fácil não. Mas tá aí, o Osmar pegou o meu lugar, foi embora. Agora nós já tivemos outra sucessão. Quer dizer, aqui é uma empresa de sucessão. Osmar, e o momento que você recebeu essa notícia, você já trabalhava na Gazin, né, há um tempo, e foi surpreendido? Como foi esse momento? De assumir a presidência? Quando o Mário me convidou, disse que para mim se preparar para assumir a presidência, eu respondi de imediato para ele que sim, né? Porque eu achei que ele estava falando brincando, né? Então, eu falei, ele não vai se aposentar nunca. Mas algum tempo depois ele chegou com uma inscrição num curso em São Paulo, falou, como você vai me suceder daqui a algum tempo, então você vai lá estudar agora. E aí passou mais um tempo, um dia ele foi receber um prêmio em Campo Grande de cidadão
Honorário de Campo Grande, e na volta ele abriu a mochila dele, nós estávamos juntos. E ele tirou uma ata e mostrou, falou, ó, tá aqui, tá escrito o teu nome, você se prepara mesmo que vai ser meu sucessor. Aquele dia eu dei vontade de voltar para trás, mas homem não pode voltar para trás, né? Deu a palavra, você siga em frente. Então aquele foi um momento sério para mim. E a partir dali foi que eu tinha que preparar duas coisas, né? Eu tinha que me preparar pro lugar dele, mas eu tinha que preparar outra pessoa pro meu lugar, né? E eu comecei a trabalhar, e até que um dia lá no mês de setembro de 2011, ele me ligou e disse, olha, você está preparado? Estou preparado. Então amanhã você sobe para cá. Então foi mais ou menos desse jeito. E aí a gente foi convivendo, aí por um tempo ele junto até final de 2012. Aí janeiro de 2013 ele tirou a cadeira dele lá ele saiu do escritório e foi lá para a escola. E eu estava como diretor comercial, e naquele momento para mim eu falei, a coisa é séria mesmo, né? E até aquela hora eu não acreditava muito. Enfim. E aí chegou a data ele sempre falou isso, ele sempre transmitiu para as pessoas que ele deixaria de ser o presidente da Gazin em 2014 e que eu teria que assumir isso. E realmente aconteceu isso. Eu acho que essa transparência dele, essa fala com todo mundo, que ele realmente se afastaria e que eu assumiria no lugar dele a partir de 2014, eu acho que isso foi bastante importante. Mas eu assim, hoje olhando para trás, né, qual que é o maior desafio de uma sucessão dar certo? Normalmente a gente acha que a sucessão dá certo porque quem entra é muito competente. E na verdade não é. A competência é de quem está saindo. Abrir mão de muitas coisas que é muito difícil para quem criou qualquer empresa. Então, eu sempre falei que o Mário, a nossa sucessão deu certo porque ele fez 70% do sacrifício e eu fiz só 30%. Como ele diz, durante os primeiros 5 anos, sempre tem um peso, sempre tem uma cobrança maior, tem uma insegurança, isso é normal que acontece. Mas eu sempre quis ter ele por perto. Por mais que ele tivesse perto, ele fosse me corrigir, me cobrar alguma coisa, era mais estressante para mim, mas era mais seguro para mim e para a Gazin. Então eu sempre não deixei. Ele falou que ia botar um restaurante, ele falou que ia vender melancia, ele tinha os planos dele, mas eu sempre falei para ele, não, você não pode ficar, você tem que ficar perto, né? Uma vez ele falou, mas se eu ficar perto eu vou atrapalhar. Eu falei, não vai dar segurança aí. E foi isso que nós fizemos, e eu acho que a principal coisa que nós fizemos durante esses anos todos foi a transparência que nós tivemos um com o outro. Precisa coragem para isso, né? Às vezes você precisa falar o que o outro não quer ouvir, mas é necessário. E ele fez isso muitas vezes me cobrando, né? Mas eu só tenho que agradecer ele por tudo que ele fez, porque se eu estou aqui hoje foi porque ele teve a devida paciência, ele abriu mão de muita coisa, ele soube controlar muitas coisas. Então, e nós, esses 9 anos passaram, eu acho que passou bem, eu acho que a Gazin, eu continuei deixando dentro das premissas, dos valores que ele fez, que ele tinha para a Gazin, eu procurei manter e fazer meu melhor. Lógico que eu nunca fiz igual ele, mas eu sempre me dediquei para fazer meu melhor. Esse foi o caminho, né? Eu acho que a gente caminhou bem e a transparência e a cobrança e o lembrete de um ao outro aí, eu acho que foi muito importante nesse período. Seu Mário? Quando eu estava aqui ainda, o Osmar foi para assumir, eu me lembro que eu dobrava o capital da empresa em 5 anos. Esse louco diz, eu vou dobrar em 4. Eu falei, me fodeu. Puta, 4 anos é bruto. E 5 já era bruto, né? Dobrar o capital da empresa em 5 anos. Ele não chegou aos 4, mas chegou aos 4,5. Isso tem que tirar o chapéu. É pessoa que teve que fazer a diferença para chegar nessa mudança tão grande aí, né? Que isso é uma mudança. Eu vi um dia um menino que assumiu o Walmart do São Walton, né? Aí na escola perguntaram para ele, se o São Walton tivesse vivo hoje, o que ele falaria do senhor? Eu acho que ele falaria muito bem, porque eu tripliquei a empresa dele em 15 anos. Então, isso são as coisas assim da pessoa que assume, né? A pessoa que assume, o Osmar falou de 30%, mas não, é muito maior, né? Porque assumir uma coisa pequena é muito fácil. É muito fácil assumir uma coisa pequena. Mas assumir uma coisa grande é difícil, é muito, muito, muito mais difícil e muito mais complicado. Daí, com toda certeza, aqui foi maravilhoso, deu tudo certo, né? Então, isso que é bom. Quais são esses cuidados, seu Mário, que as pessoas, os donos, os grandes empresários precisam ter para passar esse bastão para a próxima geração? Quais são esses cuidados?
para que seja bem sucedido? Primeiro ele tem que se preparar ele, né? Normalmente todo mundo tem filho. E se os filhos dele estão preparados para assumir, se o filho dele é empreendedor, se é pelo menos um administrador, tem que ter filho que segue o pai. Se não tem o filho que segue o pai, não tem jeito de você botar ele ali. Então é melhor muito botar um de fora, procurar uma pessoa de fora. A gente, dentro de casa, a gente tem problema do tamanho do mundo gigante dentro de casa. Porque a primeira coisa que os filhos falam, mas pai, será que ele vai tocar? Será que vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Isso a gente ouve todos os dias ainda, né? Então essa é a grande dificuldade que tem das empresas trocarem. Eu fiz lá em Foz do Iguaçu, eu fiz até o ferro do bastão lá, né? De passar o bastão. E aquilo ali, muitos pais passam o bastão, mas fica segurando na ponta. E, não, gente, tem que largar, tem que deixar, deixa aí. É muito melhor você ver a sua empresa ir mal, você vivo que você ainda tem tempo de corrigir, de que você depois morto. O que adiantou ser depois de morto, os filhos acabam com tudo, ou o sucessor acaba com tudo. Então é muito melhor fazer antes, né? Eu chamo de que é muito melhor fazer com a mão quente. Eu não sei se esse é o nome certo ou errado, mas é muito melhor fazer com a mão quente do que com a mão fria. Porque a mão fria não tem mais como você segurar em nada, você já foi. Então, é fazer isso, precisa ter coragem, precisa ter estrutura, também pensar no que a pessoa que está entregando o bastão, o que ele vai fazer, porque senão morre, se não for fazer nada, morre. Ou tem que ficar só em Pilatos, em academia, fazendo isso ou aquilo. Não, gente, tem outra coisa, você sai daquele, mas você arruma outro. Tem jeito de arrumar outra coisinha para ir fazendo, né? E ir buscando. E você fica de olho, você só olha de olho. Quer dizer, não precisa ficar dentro da empresa, precisa ficar fora, não pode ficar lá dentro. Né? E lá dentro você fica de olho naquilo que você acha que tem que cobrar e cobre aquilo que você tem, você é dono do patrimônio. Então você tem o direito de cobrar. Essas são as coisas assim que a gente tem que olhar sempre ali. Osmar, e para ser um bom sucessor, para suceder bem esse empresário que estava no poder antes, que criou essa empresa, quais são os cuidados, as dicas que você pode deixar para os nossos ouvintes que estão passando por esse processo de sucessão? Acho que primeiro, como o Mário falou, a preparação é de quem foi sucedido, mas de quem está sucedendo também, né? A gente sempre se prepara ou aprende alguma coisa quando nós temos vontade de fazer isso. Se a gente não tem disposição, a coisa não vai andar. Então, acho que a preparação ela é muito importante. A segunda coisa é ter a consciência daquilo que o empresário, daquele que está sendo sucedido, quais são as expectativas que ele tem do futuro e dessa pessoa que entrou. E aí você faz o que precisa ser feito para cumprir isso, para entregar o resultado. Né? Acho que isso são coisas que são muito relevantes, porque às vezes a gente fala de muita coisa dentro da empresa, mas o que vale no final do dia é o resultado que foi entregue e acabou. Né? O resto não tem conversa. Então, você precisa de buscar alternativa, explorar essa alternativa para entregar o resultado, mas também não é entregar o resultado de qualquer jeito, né? Porque entregar resultado de curto prazo é muito fácil, né? O que precisa buscar é entregar resultado com consistência de longo prazo. Então, isso é que tem que fazer. Para quem entra, precisa ter muita paciência. Às vezes precisa baixar a cabeça, né? Precisa ouvir o que tem que ouvir, tem que digerir aquilo ali, estudar e depois ver o que vai fazer. Porque a gente, como no meu caso, eu não tenho muita diferença de idade do Mário, mas eu tenho uma boa diferença de idade para ele. Então nós que somos mais jovens, nós achamos que o velho é desatualizado, né? Que os mais velhos é desatualizado. Nós achamos que a gente tem mais conhecimento, mas na verdade não é bem assim, né? A experiência ela é muito forte, então a gente precisa realmente ouvir, e foi isso que eu procurei fazer. Eu sempre digeria tudo aquilo que as críticas que eram me feitas, e na maioria delas quem fez tinha razão. Eu procurei sempre me adaptar fazendo o meu melhor. Eu acho que esse jogo de entendimento de ambas as partes é difícil. Agora, o maior desafio que a gente tem é o que o Mário falou. Eu tinha problema todos os dias dentro da minha família. E
E a gente também tem que aprender a lidar com o ego das pessoas, né? As pessoas acham que o mais difícil de uma empresa é fazer a gestão da empresa e entregar resultado. Não, isso é mais simples que tem. Isso é matemático. O que é mais difícil é lidar com o pensamento, com o comportamento que as pessoas têm. Porque não é só a família que não concorda. Tem muita gente dentro da organização que também não concorda com a mudança, porque vai ser cobrado de forma diferente. E ele sempre me ajudou nisso aí, me apoiando, dizer, olha, presta atenção nisso aqui, que está acontecendo isso. E isso fez com que eu tocasse esses anos aí um pouco mais tranquilo. Mas não tem segredo. O segredo é trabalhar muito e trabalhar muito e acabou. Essa é a regra. Seu Mário, qual que é a importância de transmitir para esse sucessor, né? O Osmar já estava na empresa, a cultura, os valores, para garantir que tudo aquilo que foi construído lá no início, aquela essência da empresa, não se perca? Para nós aqui foi mais fácil, porque ele já era da Gazin, né? É diferente de eu vou trazer um diretor de fora, que não viveu, nunca sentiu o que aquela empresa sente. Mas ele já vestia a camisa da Gazin, né? Ele já vivia, ele já era tatuado o Gazin. Então, para nós aqui foi muito mais fácil. Acho que fala aí, quando nós vamos nas escolas de família, por exemplo, sobre sucessão, eu vou falar para você, eu estou quase parado, estou doido para pegar uma coisinha para fazer, que eu estou meio desempregado, né? Mas eu já fui conselheiro de outras empresas. Isso ajuda muito. A gente aprende muito lá. Você corrige as falhas que tem lá para não acontecer aqui, né? Isso é bom. Então, ainda faço parte de um conselho de uma, e isso é maravilhoso. E o outro segmento é, como nós estávamos falando, a cultura. A cultura a gente não compra. Toda a cultura de uma empresa você cria ela. Então, a minha cultura é diferente, por exemplo, da Luísa Helena, da Casa Bahia, é de outras lojas. Cada qual tem a sua cultura. Cultura não se aluga. Você não pega emprestado. Você tem que criar ela e fazer ela crescer e acontecer. Então, a cultura é muito difícil. Quando vem uma pessoa de fora, normalmente ele tem que fazer mudança, né? O Osmar fez muita mudança aqui, ele melhorou, mas ele já fez dentro de um caminho que já estava. Ele pegou aquilo que já estava pronto e foi botando mais ponto final em cima daquilo que precisava e foi botando vezes em muitas outras coisas que precisavam melhorar. E isso deu muito resultado. Isso coisa que agora pensa que a gente não chora de vez em quando, a gente tem que chorar sozinho, né? Entrar no banheiro e chorar com vontade. Faz parte da vida, isso faz parte, não tem problema. Esse é o caminho que nós temos que seguir. E eu falo assim, quem vai fazer sucessão hoje, se prepara porque você vai fazer depois. Porque você fazer a sucessão, depois ficar lá mandando de novo, não, tem que sair fora. Eu cobro porque eu vou lá, vejo, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que fazer. Eu cobro do Osmar. O Osmar vai e cobra do outro. Hoje ele é o chefe de todos. Então, isso é que é bom, eu acho que tem que ser feito assim. Hoje nós já temos um outro Gil que está no lugar dele. Ele veio para o meu lugar. E não é porque o conselho. Aí eu comecei a descobrir que o conselho é lugar de parado. Não dá para ficar lá, eu tenho que sair, fazer outra coisa. Por isso que eu larguei do meu conselho. Hoje eu não faço parte nem do conselho da família. Nem eu não olho mais balanço, eu deixo os meninos que olha tudo aí. De vez em quando eles falam, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, olha isso aqui. Isso aqui tá certo. É aquilo que a gente tem que ser cobrado. Um me cobra aqui, eu cobro lá. Então isso, eu estou cuidando do meu patrimônio. Isso é bom, eu acho que isso são coisas assim que vale a pena. Osmar, e como você vê esse processo sucessório, a importância desse processo sucessório para as grandes empresas ou para as pequenas também, para os empresários que estão no mercado e que sentem essa dificuldade, talvez esse medo de fazer isso? Eu não sei se é medo, sem incerteza, sem segurança, dê nome que quiser para isso, né? Isso todo mundo vai ter na hora de fazer uma mudança, porque quando você pega a tua empresa e repassa para alguém cuidar, é a mesma coisa que pegar um filho. É a tua criatura, né? O Mário pegou a Gazin com 0, né? E entregou com 46. Quer dizer, eu peguei com 46 e entreguei com 56. Então, cada um tem o teu espaço, tem o seu feito, mas tem que ser feito. O Mário fala uma coisa que a gente não pode ficar velho junto com a empresa, porque se a gente ficar velho junto com a empresa, a gente vai ser responsável pela morte. Ela fica e morre, né? Então, se a gente pensa numa empresa centenária, a gente tem os limites. E uma outra coisa que o Mário fala é que, olha, eu preciso me afastar enquanto eu tenho disposição que se algo der errado, eu posso ajudar a corrigir. Né?
Porque sair aos 70 anos, 75, 80, como tem gente que sai, se acontecer coisa errada, tá com a mão gelada, né? Não tem o que fazer. Não tem mais tempo. Então, quando o Mário falou para mim, 2023 você tem que sair, né? Ele falou isso uns 3 anos antes para mim. Eu falei, puta, mas tem 3 anos antes, mas eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar, tenho que preparar, porque se a gente não se preparar, a gente não faz o processo bem feito e a gente sofre demais. E eu falo assim, ninguém merece, né? Depois de toda a dedicação que a gente teve ao longo da vida em uma série de projetos, com essa idade você sofrer, né? Você pode sofrer um pouquinho, mas não pode sofrer muito. O que precisa isso? Precisa preparação. Embora não seja fácil, mas precisa. E foi isso que eu procurei fazer. E a pergunta que você fez para o Mário sobre os valores que a empresa tem, sobre a cultura dela, a gente pode fazer alguma melhoria, né? Às vezes algumas mudanças pequenas você pode fazer, mas o esqueleto da empresa, né, dos propósitos, dos valores, da cultura, você tem que permanecer com eles da forma que eles foram constituídos. Porque a probabilidade, se a gente não mexer na cultura, nos valores, de dar certo, é 90%. Se você começar a mexer nisso, a probabilidade de dar errado também é 90%. Então, o que eu procurei fazer foi pegar os processos que ele fazia, a forma que ele fazia e melhorar aquilo ali. Eu não fiz muitas mudanças, eu fui pegando, melhorando, pegando toda a estrutura pronta que ele me deixou, todo o ferramental bom que ele deixou, né, e fui usando aquilo ali de alguma forma. Foi isso que eu fiz ao longo desse ano e tentar preparar esse ferramental para entregar para o Gil agora no começo do ano de 2023. E acho que o caminho é por aí. Osmar, a sucessão, ela tem que ser feita. Para os nossos ouvintes aí que estão... Tem que ser feito e tem assim, precisa fazer com... Eu não sei, o Mário talvez saiba falar melhor que eu, mas a pessoa tem que ter pelo menos mais 10 anos de vida ativa para poder, se algo não for bem, ele poder ter força para corrigir. Porque se você não tiver força, você não corrige. Tá morto, a mão tá gelada. Então a mão tá quente. Então tem um espaço. Eu acho que 10 anos. Então se a gente vai viver 75, com 65 tem que fazer a transição, tem que sair. E esses 10 anos não é para mandar no cara que nem o Mário tá falando, porque a gente não manda tanto assim. Mas se tem algumas coisas que começam a sair do caminho, a gente ainda tem tempo de ajudar a corrigir e apoiar isso. E eu tenho que dizer a vocês, olha, gente, toda mudança é uma morte. Toda mudança é uma morte. O dia que meu pai morreu, eu não senti tanto. Mas daí, uns 90 dias, eu senti muito, porque eu pensei que ele estava viajando. E não estava mais, né? Eu não tinha mais ele perto de mim. Eu fui sentir mesmo daí. Então, toda mudança é uma morte muito grande, né? Então, todo mundo fica aí preocupado com mudança, porque, de fato, a mudança é coisa difícil. Mas nós temos que fazer. Essa morte tem que acontecer dentro da gente se a gente quiser crescer. Esse vídeo está bem perto de acabar, mas eu queria que vocês botassem os meninos, né, da pública, vai colocar o vídeo da minha despedida dentro desse aqui, lembra? Nós vamos botar lá o vídeo do barco, porque eu falei assim, eu tenho que me preparar tanto aqui. Um dia eu escondido, eu e um menino aqui, fomos fazendo tudo escondido. Aquilo foi surpresa, ninguém sabia o que nós ia fazer, né? Só sabia os meninos que fez aí, mas nós pedimos para eles não contar para ninguém e ninguém sabia, nem o pessoal lá que estava passando sabia do tamanho do vídeo que tá. Então, um vídeo bastante interessante, vale a pena o pessoal botar ele no finalzinho desse Pode Mário, que tá aí. Como nós fizemos a sucessão nossa, deu muito certo, nós também escrevemos um livro, né, sobre sucessão. Então, quem não tem, leia, é pequenininho, 125 páginas, mas é fantástico aqui o que a gente escreveu. Tudo aquilo que nós fez, que deu certo, que estava certo, nós botamos aqui e não temos vergonha e nem medo de dizer a todo mundo que fazer o bem a gente só ganha. Então foi isso que a gente tem feito nesse livro de sucessão. Nós já deu aí umas 20 mil cópias, mas agora cada um te compra. Não tem mais, eu não dou mais, né? Então cada um que se vira em comprar. Mas tem aí nas livrarias, tem para achar. Então vale a pena aí você ler ele inteirinho, que tem muita coisa boa. Você vê o dia que nós fez esse livro aqui, nós éramos em 5, hoje nós só está em 4. Um foi embora. De repente, né? E todo mundo tinha que o Mário Gazinha ia morrer primeiro. De repente, hoje eu não sei mais quem morreu, porque morreu um mais novo. Aí agora misturou tudo, né? Então, veja aí o que a gente tem que se preparar. Tem que se preparar. Isso é preparar. De fazer antes é se preparar. Osmar, uma mensagem encorajadora final para as pessoas que estão passando por esse processo de sucessão e de providenciar também, de formar os novos sucessores. Eu acho que quem cria uma empresa, né, no começo da vida da organização, você faz a empresa, constitui a empresa por uma tragédia, Normalmente a maioria das empresas não são constituídas programadas.
né? Alguém foi demitido e criou uma empresa, arrumou um amigo, criou uma empresa, apareceu uma oportunidade, comprou, enfim. As empresas nascem dessa forma, né? E você faz isso para ganhar um dinheirinho para tratar da família, porque você tinha um salário, perdeu o salário, arruma alguma coisa, investe o dinheiro para poder ganhar o dinheiro e tratar da família. Isso vai por alguns anos, o Mário sempre fala isso, né? Eu presto atenção nisso aí, né? Mas com o tempo, a organização, aquelas que sobrevivem, porque tem muitos que ficam pelo caminho, mas algumas sobrevivem e crescem e vive 10, 20, 30, 40 anos. A partir de um momento, essa organização ela passa a ser da sociedade. Ela não é mais dos sócios, né? Porque ela tem 10, 12 mil funcionários, né? Ela tem a sociedade que depende dos impostos dela para poder financiar os investimentos que o Estado faz. As pessoas que compram, que vivem, que realizam seus sonhos através disso aí. As famílias que dependem dela, enfim. Essa empresa, o dono não faz mais o que ele quer, a sociedade faz o que ele quer. Então, como tem muita dependência e o Brasil vive das empresas, das organizações, acho que a pessoa tem que ter na cabeça dele que aquela empresa não pode morrer. E para a empresa não morrer, precisa estar preparada. E o Mário fala de sucessão e a gente pensa no presidente, né? Mas a gente não tem que pensar no presidente só, né? Porque o presidente pode assumir hoje, se preparar, amanhã cair de avião e morrer. E daí, como é que faz? Então você tem que ter uma empresa muito horizontal, né? E é muito importante que as pessoas estejam preparadas, os gerentes, os diretores, né? Todo mundo estejam preparados, porque se faltar o comandante, os outros mandam, continua tocando até se preparar uma outra pessoa. Então eu acho que é importante a sucessão não é apenas do presidente, do diretor, né? Mas de todas as pessoas que exerce algum cargo de confiança que pode dar segurança para essa empresa. Então, a minha mensagem é que você que está construindo a tua empresa, se prepare, porque o dia de você deixar o teu lugar e repassar para alguém vai chegar, né? Isso é a única certeza que a gente tem. Quanto mais preparado você tiver, né? E quem está saindo tem que estar preparado, porque precisa ajudar quem está chegando. Precisa dar apoio, porque para mim, né, não sei como é que foi para o Mário, mas para mim, o maior fracasso que eu posso ter na minha vida não foi o que eu fiz para trás, mas é o que virá para frente. Porque se algo der errado dentro da Gazin, nos próximos 5 anos ou enquanto eu estiver aqui, é porque alguma coisa eu não fiz bem feito. Então a culpa não é de quem chegou, a culpa é minha de que preparei. Então esse é o caminho. Então quem está no comando hoje precisa ser substituído, precisa ser sucedido. Cuide para preparar bem a sua empresa para ela não morrer nos próximos anos que você sair daqui, porque a incompetência não é de quem assumiu, a incompetência é de quem não preparou. Então siga firme, que se funcionou para mim, vai funcionar para muita gente aí. Obrigado. Já estamos na terceira sucessão, então, né, do Grupo Gazin. O Osmar, como o senhor Mário disse, assumiu a posição do conselho e fez essa sucessão, então acabou também de deixar essa cadeira, né, Osmar? E esse sentimento mesmo de responsabilidade conjunta, né, com essa pessoa que fica. Esse Mário, é o caminho. Uma mensagem aí também final sobre essa sucessão também. Olha, gente, a primeira coisa que você tem que ter dentro da empresa é estoque. Estoque de homens. Não pode ser estoque de mercadoria só. Tem que ter estoque de homens. Esse ano eu falei bastante aí onde eu andei, que tem que ter estoque. Daí eu vejo muitas empresas abrem filiais, mas não tem estoque. Não tem mercadoria. Não tem quem vende. Tem a mercadoria, mas falta gente, não tem gente. Então, em todo lugar que você está, você tem que ter estoque de homens, né? Quando eu falo homem, é homem e mulher, não importa lá o que seja, porque na Bíblia diz que é o homem. Então, tá aí, tem que ter estoque. Então, fica aí meu convite a você. Se prepare com muito estoque dentro da sua empresa, que vale a pena. Estoque de homens. Esse é o caminho ideal que a gente precisa ter dentro dela. Assim, nós chegamos ao fim de mais um Pod Mário. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Quero agradecer também a presença do Osmar. Muito obrigado, Osmar. Sempre à disposição. Conte sempre comigo aí. Muito obrigada também, seu Mário. Obrigado a todos vocês. Lembro-me, como se fosse ontem, o dia que compramos a Gazin. Fiz meu pai vender o Jeep em troca da empresa, que antes eu era apenas um funcionário, ou como dizia na época, um empregado. Não tinha completado ainda 17 anos, mas já tinha uma certeza da grande jornada que eu estava embarcando. Ia ser a maior
ou dos maiores desafios da minha vida. Seria muito e muito e muito difícil. Tive que fazer muitas renúncias. Tive que deixar minha juventude para trás. Não sabia aonde passar. Sabia que nós tínhamos que chegar. Que tudo que meu pai tinha e eu tinha era aquilo. Posso dizer que até hoje nunca foi fácil e nunca será. Sempre haverá aquela dificuldade. Mas me lembro que no início o caminho foi mais estreito, mas muito mais estreito, muito mais difícil. Pensando bem, agora eu consigo ver que essas dificuldades foi boa, muito boa, porque entre erros e acerto, sim, e nem tudo foi acerto, veio o aprendizado para ampliar o horizonte, para eu poder ver mais longe e enxergar esse mundo muito melhor. Chega um tempo que, sem eu perceber, aquele meu objetivo já tinha sido alcançado. Então impus uma nova meta, que quando vi, já estava navegando em águas mais profundas, com muitas ventanias e muitos temporais. Para muitos, ser grande pode parecer mais fácil, mas para mim foi muito difícil. Pois a gente tem que aprender mais todos os dias para fazer cada dia melhor. E seria impossível fazer cada vez melhor se eu não tivesse tido, no meio da minha jornada, pessoas tão incríveis como meus irmãos e meus filhos amados. Eu valorizo tanto essas pessoas que chamam até de filhos e filhas. Porque no futuro é como fosse mesmo, ou é muito mais. Hoje posso afirmar que minha jornada foi realmente incrível. Mas como toda jornada tem um fim. Agora é hora de dizer que esse é o fim da minha jornada nessa empresa que eu ajudei a criar e construir. Ela cresceu junto comigo. Eu cresci junto com ela. Sem sombra de dúvida, é um dos adeus mais difícil da minha vida, porque ainda estou aqui. Mas olhando de volta, com toda a bagagem que acumulei e com a energia que eu ainda tenho, sempre vai existir uma nova jornada para eu começar e um novo desafio para eu enfrentar ainda. É hora de alcançar novos rumos. E para que fica o meu muito obrigado.